Esta manhã você acordou, verificou o telefone, tomou café e começou o seu dia. Cada uma dessas coisas aconteceu na ordem errada, e essa ordem não é uma questão de preferência, é uma sequência. A química do seu corpo dita hora por hora, órgão por órgão, e ninguém tinha reunido isso para você até agora. Nos últimos 4 meses, cada discussão respondeu à pergunta: o que acontece quando você faz isso? Esta responde: quando e por que nessa hora? Às 6 da manhã, você não consumiu líquido por 7 a 8 horas. O volume de plasma caiu de 5 a 8% através da perda noturna imperceptível, respiração, evaporação transepidérmica, produção de urina concentrada. A viscosidade do sangue está no máximo das últimas 24 horas. A concentração de fibrinogênio está elevada. A agregabilidade plaquetária está aumentada. O intervalo entre as 6 da manhã e o meio-dia é quando a incidência de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral atinge o pico em todas as populações já estudadas, conforme documentado por Muller e colegas no New England Journal of Medicine. E o sangue está no seu estado mais espesso e trombogênico exatamente na hora em que essa janela se abre. Um copo de água, 400 a 500 mililitros, antes do café, antes da comida, antes de verificar o telefone, o plasma se dilui em 15 a 20 minutos. A viscosidade cai, o reflexo gastrocólico é acionado, a distensão gástrica pela água estimula a motilidade do cólon, produzindo o movimento intestinal matinal que pular a água e pegar o café diretamente tentava produzir com cafeína. A água dilui o sangue que estava tentando coagular. 5 minutos depois, e os primeiros 5 minutos de movimento após acordar, são fisiologicamente mais densos do que os próximos 30. O líquido sinovial em cada articulação gelificou durante a noite. A tixotropia descrita na discussão sobre alongamento opera em cada cápsula articular ao longo de 7 horas de imobilidade. A rigidez matinal é o lubrificante. Gelifica durante a noite, fluidifica com 6 passos. Os primeiros 6 passos aplicam força de cisalhamento que afina o líquido. Em 60 segundos, joelhos e quadris se movem livremente. A cartilagem que não recebeu nenhuma entrega de nutrientes durante a noite começa a receber líquido sinovial fresco através do mecanismo de bombeamento por compressão e liberação de cada passo. Os capilares nos músculos das pernas que estavam colapsados durante o sono, 75 a 80% da rede capilar fechada, sem receber fluxo, abrem-se dentro de 2 a 3 minutos de caminhada, à medida que os músculos em trabalho produzem vasodilatadores locais. A área de superfície de perfusão triplica. A lentidão que parecia simplesmente não ser uma pessoa matutina era isquemia parcial, tecido recebendo uma fração de seu suprimento de sangue. 3 minutos de caminhada abrem os vasos. 10 minutos capturam a cascata de transição completa, afinamento sinovial, recrutamento capilar, ativação da bomba venosa, iniciação do fluxo linfático e a liberação de BDNF, descrita na discussão sobre caminhada, começando no minuto 4 e se acumulando ao longo da caminhada. O crescimento do hipocampo documentado por Erickson e colegas na Universidade de Pittsburgh, aumento mensurável de volume na estrutura cerebral que consolida a memória, começa com a cascata molecular que cada caminhada matinal inicia. Os braços balançam livremente, a cabeça sobre os ombros, orelhas alinhadas, queixo paralelo ao chão, olhos no horizonte. O cancelamento de torção descrito na discussão sobre passos reduz a carga rotacional lombar em 60% por passo. A coluna cervical carrega 5 kg em vez dos 20 a 27 que carrega quando a cabeça se inclina para frente, na postura de tela, postura que a maioria das pessoas traz para a caminhada matinal sem perceber. 6:15. Dentro da primeira hora após acordar, a luz solar que entra nos olhos alcança as células ganglionares da retina intrinsecamente fotossensíveis, neurônios contendo melanopsina que não produzem visão, mas sinalizam para o núcleo supraquiasmático, o relógio circadiano mestre do cérebro. O sinal redefine cada relógio periférico no corpo: fígado, pâncreas, adrenal, intestino, sincronizando-os com o ciclo solar. A resposta de despertar do cortisol,
que atinge o pico nos primeiros 30 a 45 minutos após acordar, é calibrada por esse sinal de luz. Sem luz matinal, os relógios derivam, e o sincronismo descendente da sensibilidade à insulina, liberação de melatonina, ritmo de temperatura central e ciclagem do cortisol perde precisão que se acumula ao longo do dia. 10 minutos de luz externa. Mesmo em um dia nublado, a iluminação externa é 10 a 50 vezes mais forte do que a iluminação interna. O sinal requer os olhos, mas a pele se beneficia separadamente. UVB inicia a síntese de vitamina D na epiderme. Os comprimentos de onda do infravermelho próximo penetram até o nível mitocondrial, aumentando a produção de ATP através da ativação da citocromo C oxidase, o caminho de fotobiomodulação descrito na discussão sobre luz solar. A luz solar é o sinal de sincronização que cada relógio no corpo está esperando. Caminhada e luz solar se sobrepõem. 10 minutos de caminhada ao ar livre, com luz matinal, capturam a redefinição circadiana, o afinamento sinovial, o recrutamento capilar, a iniciação do BDNF e a exposição ao UVB em uma única janela de 10 minutos. A física é simultânea. Não há necessidade de sequenciar o que o corpo processa em paralelo. 7. Café da manhã. Porque o pâncreas tem um relógio, e esse relógio atinge o pico pela manhã. A sensibilidade à insulina segue um ritmo circadiano mais alta pela manhã, diminuindo à tarde e mais baixa à noite. As células beta-pancreáticas produzem mais insulina por carga de glicose pela manhã. As células musculares são mais responsivas. A captação de glicose por unidade de insulina é maior. A capacidade de armazenamento de glicogênio hepático atinge o pico nas horas da manhã. Uma refeição idêntica consumida às 7 da manhã produz um pico de glicose menor, uma resposta de insulina menor e eliminação de glicose mais eficiente do que às 21. A comida é idêntica. As calorias são idênticas. A capacidade do corpo de processá-las é diferente porque o relógio pancreático, o relógio hepático e a sensibilidade do receptor de insulina muscular atingem o pico pela manhã. A proteína no café da manhã importa especificamente. O efeito térmico dos alimentos é maior para a proteína, queimando 20 a 30% de seu conteúdo calórico durante a digestão. Os aminoácidos fornecem o substrato para a síntese de proteína muscular que o período de jejum noturno suprimiu. E o sinal de saciedade por caloria é mais forte para a proteína. A resposta de peptídeo YY e GLP-1 do intestino produz saciedade mais sustentada de 100 calorias de proteína do que de 100 calorias de carboidrato ou gordura. Café depois da água, não antes. A água dilui a viscosidade noturna antes que a cafeína adicione demanda cardíaca através da amplificação do cortisol. A cafeína antes da água pousa em um sistema cardiovascular ainda bombeando sangue espesso. A cafeína depois da água pousa em um sistema que já começou a se normalizar. A sequência importa porque a interação está pousando em uma biologia que está ou em seu estado mais arriscado ou já parcialmente corrigida. E então, das 8 ao meio-dia, as horas na mesa. Porque 4 horas de sentar produz 4 horas de dano cumulativo em sistemas que requerem entrada mecânica periódica para funcionar. A cada 30 a 45 minutos, 90 segundos de intervenção reverte o que sentar acumulou. 3 ações, 30 segundos cada. Ficar de pé sozinho não resolve o problema. Uma mesa em pé substitui a flexão do quadril ao sentar pela carga estática de ficar de pé, troca um padrão de compressão por outro e não fornece entrada mecânica para os sistemas que requerem movimento dinâmico. A intervenção é a transição, o ato de mudar de posição, que carrega as articulações através de uma amplitude de movimento, bombeia o líquido sinovial, recruta os músculos posturais através de um novo padrão e fornece a força de cisalhamento que o líquido tixotrópico em cada articulação precisa para manter seu estado líquido. Sentar por 30 minutos, depois ficar de pé por 5, depois sentar novamente, captura mais do benefício mecânico do que ficar de pé por 4 horas continuamente, porque as transições produzem os eventos de carga que as posições estáticas, sejam sentadas ou de pé, não produzem. Extensão torácica, orelhas sobre os ombros, externo se eleva, 5 respirações profundas em volume pulmonar total.
A parte superior das costas que estava se curvando em cifose se endireita. A caixa torácica que estava comprimindo o diafragma se abre. O diafragma, agora capaz de descer completamente, contata o nervo vago no hiato diafragmático, a estimulação vagal mecânica descrita na discussão sobre respiração. O tônus parasimpático, que estava derivando simpaticamente pelos últimos 30 minutos, é restaurado. Visão à distância. 60 segundos olhando para o objeto visível mais distante. O músculo ciliar, que estava em contração sustentada desde a última pausa, se libera. O espasmo de acomodação descrito na discussão sobre visão, a posição estática que produz visão turva à distância quando você finalmente olha para cima, se resolve à medida que o músculo relaxa completamente. A convergência cai. As pupilas se dilatam e os resíduos metabólicos acumulados durante a contração sustentada são eliminados com o fluxo sanguíneo restaurado. 10 piscadas lentas deliberadas. Fechamento completo da pálpebra. Compressão das glândulas de meibômio. Renovação do filme lacrimal. A taxa de piscada, que caiu de 15 a 20 por minuto para 4 a 6 durante o foco na tela, é manualmente compensada. A camada lipídica descrita na discussão sobre piscadas lentas, a camada mais externa do filme lacrimal, que previne a evaporação, é restaurada pela expressão das glândulas de meibômio que cada piscada completa produz. 90 segundos no total. Postura, olhos, piscadas, a cada 30 a 45 minutos durante as horas na mesa. As intervenções são breves porque os mecanismos que abordam se acumulam lentamente. 30 minutos de sentar não produz mudança permanente. 30 minutos de sentar seguidos de 90 segundos de correção. Redefine o acúmulo. O dano é de sentar ininterruptamente, não de sentar em si. Em meados da manhã, por volta das 10, a resposta de despertar do cortisol se resolveu completamente e o corpo entra em seu estado metabólico diurno sustentado. Se a manhã começou sem café da manhã, para qualquer pessoa praticando alimentação com restrição de tempo, a janela das 10 é quando a primeira refeição produz a resposta de insulina mais favorável depois que o pico matinal de cortisol foi eliminado. Comer durante o pico de cortisol amplifica a resposta de insulina, além do que a refeição sozinha produziria. A interação cortisol-insulina significa que o café da manhã muito cedo consumido durante o surto de cortisol pode produzir um pico de glicose maior do que a mesma refeição consumida 1 hora depois, quando o cortisol diminuiu. O horário do café da manhã às 7 funciona se o cortisol atinge o pico cedo e se resolve até às 7. O horário das 10 funciona se o pico de cortisol se estende mais tarde, particularmente relevante para o cronotipo descrito na discussão sobre circadiano como deslocado para a noite. Um copo de água às 10, o segundo do dia, mantém a diluição do plasma e repõe o líquido que os rins têm processado desde que a diurese matinal impulsionada pelo cortisol começou. A hidratação no meio da manhã não é sobre sede, é sobre manter a redução de viscosidade que o primeiro copo alcançou ao longo das horas em que o risco cardíaco permanece elevado. 12:30, caminhada após comer. Porque o mecanismo de recrutamento capilar tem uma aplicação metabólica específica quando o tempo se alinha com o pico de glicose pós-refeição. A glicose atinge o pico no sangue 30 a 60 minutos após uma refeição. Caminhar durante essa janela ativa os transportadores GLUT4 nos músculos das pernas, canais de glicose que migram para a superfície da célula muscular e retiram glicose do sangue sem exigir insulina. 10 minutos em ritmo moderado são suficientes. A glicose, que teria permanecido elevada por 90 minutos, produzindo a sonolência pós-refeição descrita na discussão sobre sonolência à névoa da tarde, a queda de energia é direcionada para as células musculares que a estão queimando para a locomoção. A caminhada trata o problema da glicose com eliminação de glicose, em vez de mascarar a sonolência com cafeína. A molécula que está produzindo a sonolência é eliminada pela contração muscular em vez de escondida por um estimulante. A meia-vida da cafeína é de 5 a 6 horas. Café à 1 da tarde ainda está produzindo efeitos diuréticos e estimulantes às 7, quando o corpo deveria estar fazendo a transição para o sono. A caminhada pós-almoço substitui o café da tarde para qualquer pessoa que entende o que a sonolência realmente é. Agora, 1:30.
a janela do cochilo. Porque a adenosina tem se acumulado desde as 6 da manhã e o sistema circadiano fornece uma queda natural que toda cultura na Terra reconheceu. A adenosina, a molécula que se acumula durante a vigília e produz pressão de sono, tem se acumulado por 7 horas e meia. O vale circadiano pós-almoço produz uma queda natural na atenção que se alinha com a carga de adenosina. Um cochilo de 20 minutos antes das 2 da tarde elimina a adenosina acumulada da fenda sináptica, sem entrar no sono de ondas lentas. Confinando ao estágio 1 e estágio 2 do sono não REM, que é suficiente para a eliminação de adenosina e consolidação de memória sem a letargia que um cochilo mais longo produz. O limite das 2 importa. Cochilar após as 2 elimina a adenosina suficiente para reduzir a pressão de sono na hora de dormir, empurrando o início do sono mais tarde e comprimindo a duração total do sono que a recuperação noturna requer. O cochilo é uma ferramenta com uma janela de tempo. Dentro da janela melhora o dia. Fora dela, degrada a noite. Amanhã foi sobre iniciação, acertar os relógios, abrir os vasos, abastecer a maquinaria. A tarde muda para a proteção. Eliminar a glicose que a refeição produziu, preservar o sono que a noite precisa, processar os líquidos que a gravidade depositou. Das 3 às 5 da tarde, a janela de exercícios. Se o dia inclui exercício deliberado, treinamento de resistência, uma caminhada mais longa, ciclismo, natação, é quando o corpo é projetado para realizá-lo. A temperatura corporal central atinge o pico entre 3 e 5 da tarde. A força contrátil muscular é mais alta. Músculos idênticos produzem força mensuralmente maior às 4 da tarde do que às 8 da manhã. A flexibilidade articular atinge o pico porque a viscosidade do líquido sinovial está em seu mínimo diário após um dia completo de movimento. O tempo de reação é o mais rápido. A tolerância à dor é a mais alta. A mesma intensidade de exercício parece menos esforçada à tarde do que pela manhã, porque o limiar de processamento da dor muda com a curva de temperatura circadiana. O risco de lesão é o mais baixo durante essa janela, porque a combinação de músculos aquecidos, articulações flexíveis, coordenação neuromuscular de pico e temperatura corporal central máxima produz o sistema músculo-esquelético mais resiliente que o corpo alcança em qualquer período de 24 horas. Exercício matinal não é prejudicial. A caminhada matinal descrita às 6 é de baixa intensidade e captura os benefícios circadianos, sinoviais e vasculares que justificam seu horário antecipado. Mas exercício de alta intensidade ou resistência, onde risco de lesão e desempenho, ambos importam, se alinha com o pico de temperatura da tarde. Para qualquer pessoa cujo horário exige exercício matinal, a física ainda funciona, os benefícios ainda se acumulam, as intervenções ainda se aplicam. A janela da tarde é ótima, não obrigatória. A pior janela de exercício é aquela que não acontece. E então, às 4, a mudança de hidratação. Porque cada mililitro consumido após essa hora está em curso de colisão com a bexiga às 2 da madrugada. A discussão sobre noctúria descreveu o mecanismo gravitacional. Líquido acumulado nas pernas durante todo o dia se redistribui centralmente após deitar e enche a bexiga às 2 da manhã. Líquido consumido após as 4 se adiciona a esse volume. Antecipar 70% da ingestão diária antes dessa hora significa que os rins lidam com a maior parte enquanto você está acordado e o banheiro está acessível. A mudança não é para zero. A sede após as 4 deve ser atendida com pequenos goles. A desidratação engrossa o sangue, mas os grandes volumes, o copo com o jantar, o chá no sofá devem ser consumidos mais cedo. Os rins noturnos recebem carga de trabalho mínima. A bexiga entra na noite quase vazia. 18 jantar. Porque o fígado tem um relógio e esse relógio está prestes a mudar de programa. O programa metabólico do fígado muda após o anoitecer de armazenamento de glicogênio para glicogenólise e gliconeogênese. A lipogênese hepática, a conversão do excesso de carboidratos em gordura, acelera nas horas da noite. A carga de carboidratos consumida às 7 da manhã é armazenada como glicogênio. A carga idêntica consumida às 21 é convertida em triglicerídeos. Jantar antes das 7 da tarde, idealmente 3 horas antes de dormir, permite que o processo digestivo se complete antes que o corpo faça a transição para seu programa de jejum noturno.
O sódio oculto da noite, queijo, carnes curadas, condimentos, pão, produz excreção renal retardada que atinge o pico entre 2 e 3 da madrugada. O sódio ativa a retenção hídrica noturna seguida de uma descarga renal que enche a bexiga horas após adormecer. O açúcar da noite produz um pico de insulina seguido de uma queda de rebote que desencadeia a excreção renal adicional de líquido no mesmo cronograma noturno. O álcool suprime a vasopressina. Os rins perdem o freio hormonal, que deveria estar concentrando a urina durante o sono, e a bexiga se enche de duas direções simultaneamente, como a discussão sobre noctúria descreveu a redistribuição gravitacional e a supressão do ADH correndo simultaneamente. O jantar não é apenas sobre o que você come, mas sobre quando e o que está escondido dentro dele, que os rins processarão às 2 da madrugada. 20. Luz de tela e a janela da melatonina. O núcleo supraquiasmático que a luz solar matinal sincronizou às 6h15 está agora preparando o sinal oposto. A liberação de melatonina da glândula pineal, que começa aproximadamente 2 horas antes do início natural do sono. A melatonina não produz sono. Ela sinaliza para cada sistema no corpo que o sono está se aproximando, iniciando a cascata de redução da temperatura central, troca de programa metabólico e ativação do sistema imunológico que o sono requer. Os receptores de melanopsina que a luz solar matinal ativou às 6h15 respondem à luz de comprimento de onda azul das telas com intensidade suficiente para suprimir a liberação de melatonina. O sinal de melatonina da glândula pineal, que deveria ter começado 2 horas antes do início do sono, é atrasado. 2 horas de exposição à tela à noite podem deslocar o início da melatonina em 60 a 90 minutos, comprimindo a janela de sono. Óculos com lentes âmbar filtram os comprimentos de onda supressores. O modo noturno nos dispositivos reduz a emissão azul, mas tipicamente não o suficiente. A intervenção mais eficaz é reduzir o uso de tela nos últimos 90 minutos antes de dormir, mudando para atividades que não envolvem iluminação direta de perto. Um livro físico sob luz quente, conversa, a sequência de dormir descrita abaixo. A temperatura do quarto afeta a arquitetura do sono através do mecanismo de temperatura central que o corpo usa para iniciar e manter o sono. A temperatura corporal central deve cair aproximadamente 1 grau Celsius para que o início do sono ocorra. O hipotálamo aciona a vasodilatação periférica, particularmente nas mãos e pés, para irradiar calor do núcleo para a superfície da pele e para o ambiente. Um quarto muito quente impede essa dissipação de calor. A temperatura central não pode cair suficientemente e o início do sono é atrasado. Um quarto entre 16 e 19 graus Celsius fornece o gradiente térmico que o corpo precisa para dissipar o calor que o início do sono requer. Os pés desempenham um papel específico. Pés quentes em um quarto fresco aceleram o início do sono porque os vasos sanguíneos dilatados nos pés irradiam calor eficientemente, ajudando a temperatura central a cair. Meias na cama aceleram a queda de temperatura central que o hipotálamo requer para o início do sono. Ar fresco na pele, pés quentes dentro das cobertas e a temperatura central cai através do gradiente que o hipotálamo requer. 21. Pernas para cima na parede. Porque o líquido que tem se acumulado em suas pernas durante todo o dia está prestes a encher sua bexiga se você não o processar agora. 20 minutos com as pernas elevadas acima do nível do coração. O líquido gravitacional descrito na seção das 4 drena centralmente. Você urina antes de dormir, processando o líquido das pernas enquanto acordado. O volume que teria te acordado às 2 já foi embora. Meias de compressão durante o dia previnem o acúmulo, menos enchimento noturno da bexiga, menos despertares, como a discussão sobre noctúria descreveu. Combinar caminhada diária, meias de compressão e elevação noturna das pernas aborda o mecanismo em 3 pontos da cadeia. O período de elevação das pernas é também a janela de alongamento noturno e o timing é deliberado. A fáscia é mais complacente à noite após um dia completo de aquecimento corporal e hidratação impulsionada pelo movimento, como a discussão sobre alongamento descreveu. O alongamento que produz a mudança mais duradoura na amplitude de movimento é realizado quando o tecido está mais quente e mais hidratado. Agora, não pela manhã quando o tecido está mais frio e o líquido tem gelificado durante a noite.
90 segundos de sustentação sustentada nas 3 a 4 áreas mais tensas. Flexores do quadril encurtados pelo dia de sentar, isquiotibiais comprimidos pela cadeira de escritório, coluna torácica curvada pela postura de tela, enquanto as pernas estão elevadas, captura tanto a remodelação da fáscia quanto o processamento gravitacional de líquido em uma única janela de 20 minutos. Sentar no chão à noite substituindo o sofá pelo chão por 30 a 60 minutos, enquanto lê ou assiste televisão, fornece demanda de mobilidade contínua de baixo nível que o sofá elimina. Descer ao chão e levantar do chão carrega as articulações do quadril através de sua amplitude de flexão profunda, recruta o quadríceps através de um padrão de movimento que imita a transferência sentar-levantar, que determina a independência funcional após os 70 anos e mantém a amplitude de dorsiflexão do tornozelo que assentos elevados progressivamente eliminam. O desconforto é o estímulo. O corpo muda de posição a cada poucos minutos porque nenhuma posição no chão é sustentável por muito tempo. E cada mudança é um evento de microcarga que as articulações precisam e o sofá nega. Água fria nos pés 30 segundos em uma bacia ou sob a torneira antes da sequência de dormir. A discussão sobre água fria descreveu o mecanismo vascular. O frio aciona vasoconstrição rápida. Os barorreceptores registram a mudança de resistência periférica e acionam uma mudança parasimpática, e a vasodilatação reativa após o frio produz um rubor de aquecimento que persiste por 15 a 40 minutos. A mudança parasimpática prepara o sistema nervoso autônomo para a sequência de dormir que se segue. O gargarejo, o zumbido e a posição de sono todos pousam em um sistema nervoso que já começou sua transição parasimpática, em vez de um ainda rodando no modo simpático que a exposição à tela noturna pode ter mantido. 21:30, a sequência de dormir. 3 ações, 30 segundos cada. Fio dental. O biofilme interproximal que se acumulou ao longo de 24 horas é perturbado antes de amadurecer para o estado patogênico que compromete a barreira epitelial gengival. A conexão oral sistêmica descrita na discussão sobre doença gengival, bactérias entrando na corrente sanguínea através do tecido gengival inflamado durante 8 horas de sono, semeando placas arteriais, alcançando órgãos distantes, é prevenida por 2 minutos de perturbação mecânica do biofilme. Gargarejo. 30 segundos de contração muscular faríngea sustentada contra a carga de líquido. O ramo faríngeo do vago ativa a mudança parasimpática através de um caminho distinto do zumbido, água fria ou técnicas de respiração. Os constritores faríngeos que a discussão sobre ronco descreveu como os músculos mantendo a via aérea aberta durante o sono recebem o estímulo de treinamento isométrico diário, zumbir por 60 segundos uma nota sustentada. Os seios ressoam. A produção de óxido nítrico sinusal aumenta 15 vezes à medida que a vibração acústica bombeia ar enriquecido com NO através dos ósteos para a via aérea nasal. O nervo vago, milímetros das cordas vocais vibrando, recebe estimulação mecânica direta. A relação expiração-inspiração se fixa em 3:1 ou 4:1 sem contar. As cordas vocais a impõem. O sistema autônomo muda parasimpaticamente através de dupla entrada vagal mecânica e respiratória correndo simultaneamente. O corpo entra no estado que precisa para o início do sono sem tentar relaxar. A física produz o relaxamento. Se as pernas zumbem ou rastejam, a compressão da panturrilha. Ambas as mãos ao redor de cada panturrilha por 30 segundos. As fibras mecanorreceptivas de pressão profunda fecham o portão espinal no corno dorsal, bloqueando o sinal que a dopamina em queda não pode mais suprimir, como a discussão sobre síndrome das pernas inquietas descreveu. A vasodilatação reativa após a liberação produz uma janela de 5 a 15 minutos de pernas quietas. Essa janela é a janela de início do sono. Posição de sono, lado esquerdo. A junção esofagogástrica fica acima do pool gástrico no lado esquerdo. A gravidade mantém o ácido no estômago, em vez de permitir que ele cruze o esfíncter esofágico inferior. A veia cava inferior corre à direita da coluna. Dormir do lado esquerdo evita comprimi-la, mantendo o retorno venoso ideal.
Respiração nasal durante o sono, boca fechada, ar entrando e saindo exclusivamente pelo nariz. A via aérea nasal filtra, aquece e umidifica o ar que entra. A mucosa nasal produz óxido nítrico, que o zumbido na hora de dormir amplificou. O NO residual nas passagens nasais continua fornecendo leve broncodilatação e vasodilatação pulmonar durante as primeiras horas de sono. A respiração pela boca contorna a filtração nasal, resseca a mucosa faríngea, faz a mandíbula e a língua caírem para trás e estreita o espaço faríngeo que o gargarejo acabou de treinar os músculos para manter aberto. A discussão sobre ronco descreveu como esse estreitamento faríngeo inicia o loop de feedback de Bernoulli, que produz vibração e, em casos severos, colapso das vias aéreas. Fita para a boca. Uma tira de fita cirúrgica, mantendo os lábios fechados, mantém o padrão de respiração nasal para pessoas cujas bocas se abrem após o início do sono. O dia fecha, não com um alarme, mas com uma sequência que cada discussão anterior construiu peça por peça. A água que diluiu o risco de coagulação, a caminhada que abriu os vasos, a luz que acertou os relógios, a proteína que alimentou os músculos, as pausas que redefiniram o que sentar acumulou, a eliminação de glicose que a caminhada pós-refeição forneceu, o cochilo que eliminou a adenosina sem roubar da noite, a mudança de hidratação que protegeu a bexiga noturna, o jantar ajustado ao programa do fígado, a elevação das pernas que processou o líquido antes que os rins tivessem que fazê-lo, e a sequência de dormir que selou a barreira oral, treinou as vias aéreas, ativou o vago e posicionou o corpo para o sono que todo o dia estava construindo. Esse cronograma, cada intervenção colocada na hora que a física requer montado de cada discussão, que respondeu o que sem responder o quando, é porque minhas manhãs, tardes e sono se tornaram uma sequência no momento em que os mecanismos foram montados no cronograma que o corpo já estava executando sem ninguém tê-lo escrito. Nenhuma intervenção tem seu tempo determinado por preferência. Cada uma tem seu tempo determinado pela física do corpo naquela hora. O copo de água às 6 não é um hábito. É uma diluição do sangue que atinge o pico de trombogenicidade na hora em que a janela de risco cardíaco se abre. A luz solar às 6h15 é o sinal de sincronização que cada relógio periférico requer. A caminhada após o almoço é interceptação de glicose através de um caminho que o pâncreas não pode acessar sozinho. As pernas na parede às 21 não é relaxamento. É reversão gravitacional do líquido, que de outra forma encheria a bexiga às 2 da madrugada. E a segunda coisa que a montagem revelou foi que nenhuma das intervenções era nova para mim. Cada uma tinha sido explicada, demonstrada e compreendida. Mas a hora a que cada uma pertencia nunca havia sido montada até que a física do relógio foi colocada ao lado da física do corpo.